Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arthurvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos continuar a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, pelo tópico Princípio do Contraditório. Eu vou efetuar a leitura do artigo 9º do CPC. Efetuo, portanto, a leitura do artigo 9º, que assim dispõe: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica. Inciso 1º. A tutela provisória de urgência. Inciso 2º. As hipóteses de tutela da evidência previstas no artigo 311, incisos 2º e 3º. Inciso 3º. A decisão prevista no artigo 701, que trata do mandado monitório. Tá? Aqui do lado nós temos dois enunciados do FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis. O enunciado de número 2 assim dispõe: para a formação do precedente, somente podem ser usados argumentos submetidos ao contraditório. Por sua vez, o enunciado de número 458 dispõe: para a aplicação de ofício de precedente vinculante, o órgão julgador deve intimar previamente as partes para que se manifestem sobre ele. E vou continuar a análise do lado esquerdo da tabela, através da leitura do artigo 10 do CPC, que assim dispõe: o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. E do lado direito da tabela, nós temos outros dois enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis. São os enunciados de número 259 e 282. Efetuo a leitura. Primeiro do enunciado 259. A decisão referida no parágrafo único do artigo 190 depende de contraditório prévio. E o enunciado 282, para julgar com base em enquadramento normativo diverso daquele invocado pelas partes, ao juiz cabe observar o dever de consulta previsto no artigo 10. Por fim, fazer a leitura do artigo 5º, inciso de número 55 da Constituição Federal. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes. A partir de agora, meus amigos, eu começo a leitura das minhas considerações. Antes disso, no entanto, uma consideração de caráter introdutório. Nesse capítulo a respeito do contraditório, eu fiz incluir, senhores verão, diversas considerações a nível de notas de rodapé, tá? Até que nesta página aqui não tem um nível, uma quantidade considerável, mas os senhores verão que em diversas outras páginas, esse é um capítulo extenso, e em diversas outras páginas tem uma quantidade considerável, porque é um tópico muito importante. O contraditório, tem outros vídeos aqui no canal dando conta da importância do contraditório, e eu, portanto, colacionei uma quantidade excessiva, substancial, de referência bibliográfica aqui para os senhores, não só no corpo do texto, como também nas notas de rodapé, de modo que eu sugiro aos senhores que, havendo interesse, eu espero realmente que haja, os senhores deem pausa no vídeo e tomem nota das referências nas notas de rodapé, copiem ali as partes que eu indiquei aos senhores, que eu reputei as mais importantes, e mais do que isso, anotem a referência bibliográfica e eventualmente busquem o material. Havendo interesse, me peçam, eu tenho o maior prazer de encaminhar aos senhores, para que os senhores amanhã ou depois efetuem a própria leitura dos senhores e cheguem às conclusões dos senhores, tá certo? A partir de agora, portanto, tendo feito essa consideração preliminar e introdutória, eu passo a leitura das minhas palavras. Bom, vamos a elas. Historicamente, o contraditório sempre foi associado à paremia audiator et altera pars, designando o direito de ciência bilateral dos atos praticados no processo, assim como a possibilidade de sobre eles se manifestarem. Representava, dessa forma, o direito de informação e reação, de dizer e contradizer. Em que pese ter surgido, desde o direito romano e passando pelo direito comum europeu, como uma ideia inerente ao processo, em razão de sua compreensão como princípio da razão prática ligado ao justnaturalismo, o contraditório se viu reduzido a um princípio lógico formal por diplomas legais do final do século XVIII, imbuídos em uma perspectiva positivista do direito, como a Processordnung prussiana de 1781. Daí em diante, deixou de significar um fundamento ético e justnatural do processo e passou a ser relegado à mera formalização mecânica de confrontação de teses jurídicas pelas partes. Referido cenário de esvaziamento do contraditório não se modificou durante o século XIX, onde se viu reduzido a um princípio de segunda ordem, e na primeira metade do século XX, tendo sido cogitado a sua total eliminação pela Alemanha nazista. O declínio do contraditório possui relação direta com a modificação do modelo liberal de processo para o modelo social de processo, que, desde a Ordenação Processual Civil Austríaca de 1895, elaborada por Franz Klein, vê o juiz como protagonista do processo. Com efeito, o processo deixa de ser tido como coisa das partes e passa a ser compreendido como um instrumento pelo qual o Estado, representado na relação processual pelo juiz, desenvolve o bem-estar social. Neste paradigma socializante do processo, o juiz conduz ativamente e monologicamente o processo e despreza a participação das partes em contraditório, que se materializa tão somente de forma fictícia. No propósito de superar esta realidade estática atribuída ao contraditório, deu-se início a um processo de alterações nos diversos sistemas jurídicos processuais, seja por modificação expressa no ordenamento ou mesmo por construção doutrinária e jurisprudencial. Na Itália, a título de exemplo, doutrina e jurisprudência defenderam a aproximação teórica do contraditório às garantias de defesa e de igualdade formal, através de interpretação expansiva do parágrafo 2º do artigo 24, relacionado ao direito de defesa, bem como do parágrafo 1º do artigo 3º, que disciplina a isonomia da Constituição italiana. Referida construção teórica ocasionou a modificação do texto daquela Constituição por meio da emenda de 23 de novembro de 1999,
por meio da qual se inseriu o parágrafo 2º ao artigo 111, que disciplina o justo processo. Entre nós, o contraditório não foi previsto nas Constituições de 1824, de 1891 e de 1934. Apenas a partir da Carta Magna de 1937, referido princípio processual foi alçado ao nível constitucional. Ainda assim, o parágrafo 11 do artigo 122 daquela Constituição limitava o contraditório ao processo penal. Tendo sido referido limitação do contraditório repetida nas cartas políticas de 1946 e 1967, doutrina e jurisprudência passaram a pugnar sua utilização por analogia, assim como por interpretação extensiva da garantia ao acesso à justiça e de vedação ao arbítrio. Coube à Carta Cidadã de 1988 ampliar o campo de incidência do contraditório aos processos civil e administrativo através do inciso 55 do artigo 5º. Conforme analisado em tópico precedente, o Estado democrático de direito retira o fundamento teórico de seus atos de poder não apenas da conformidade formal perante o ordenamento jurídico, a legalidade, mas também dos valores da sociedade a que se dirige, consagrados como direitos fundamentais na Constituição, a legitimidade democrática. No que nos interessa de perto ao contraditório, há de ser destacada a mudança paradigmática em relação à sua configuração, que deixa de ser estática e passa a ser dinâmica, assumindo relação direta com o pacto democrático, quando do exercício da função jurisdicional, resgatando sua importância para o processo. Referida mudança de perspectiva quanto ao contraditório se deu quando da instituição do Estado Constitucional, após a Segunda Guerra Mundial, fortalecido pela constitucionalização de diversas garantias fundamentais decorrentes do reconhecimento teórico da dignidade da pessoa humana, assim como de uma nova leitura quanto à democracia, que não se restringia à possibilidade de votar e ser votado, e estimule a participação dos interessados em todas as esferas de poder, conforme sustentado por Leonardo Carneiro da Cunha, e a referência bibliográfica do texto que eu passarei a ler está na tela aí para os senhores consultar. Passarei a leitura, aspas, a participação inerente à ideia democrática reclama que o poder seja exercido com a colaboração de todos que se apresentem como interessados no processo de decisão. A participação, como esclarece Francisco Fernandes Segado, desborda dos limites estritamente políticos para projetar-se em todas as manifestações da vida em comunidade. É pela participação que se legitima a conduta dos agentes de Estado que implementam o conto deliberado nas instâncias próprias. Quer isso dizer que a atuação do Estado, para ser legítima, há de decorrer das deliberações democráticas. A garantia do contraditório deixa de se limitar à bilateralidade de audiência e à consequente possibilidade de manifestação, e também passa a assegurar o direito de efetiva influência das partes no provimento jurisdicional e a garantia de não surpresa, vedando-se as chamadas decisões de terceira via. O processo passa a ser compreendido como um relevantíssimo espaço procedimental de construção participada da tutela jurisdicional, assegurando-se aos seus destinatários diretos que sobre ela exerçam efetiva influência e colaborem com sua construção, o que confere legitimidade à intervenção jurisdicional no Estado constitucional. O processo deixa de ser visto como, efetuarei a leitura e adiante na próxima página, quando da indicação da referência bibliográfica, eu mostro aos senhores. Passo a leitura. Um instrumento técnico neutro, uma vez que se vislumbra neste uma estrutura democratizante de participação dos interessados em todas as esferas de poder, de modo a balizar a tomada de qualquer decisão no âmbito público. O processo passa a ser percebido como um instituto fomentador do jogo democrático, eis que todas as decisões devem provir dele e não de algum escolhido com habilidades hercúleas. E a obra consultada está aí na tela para os senhores. É assim que o contraditório lido pelas lentes democráticas reluz as garantias de influência, não surpresa e cooperação no processo. Esta nova configuração do contraditório não admite a manutenção da ideia de subordinação das partes à vontade do juiz, reclamando um reequilíbrio das funções desempenhadas pelos sujeitos processuais.
Com efeito, a questão em torno da distribuição das tarefas a serem desempenhadas no processo consiste em um problema central da política judiciária. Costuma-se associar o modelo adversarial a uma maior liberdade das partes em face do órgão jurisdicional, sendo o processo conduzido em torno da disputa entre aquelas, enquanto que no modelo inquisitorial competiria ao Estado juiz gerir, por meio de uma pesquisa oficial, a busca da verdade, sobrepondo-se à vontade das partes. Atualmente, no entanto, não há sistema jurídico processual que seja integralmente adversarial ou inquisitivo, sendo os procedimentos criados mediante a mescla destes elementos de acordo com a matéria, o que proporciona uma justa distribuição das funções a serem exercidas pelos diversos sujeitos do processo. Não se há mais de falar em protagonismo seja das partes, como no modelo adversarial liberal, ou do órgão julgador, como no processo inquisitorial socializante, nem mesmo em barreiras formais ou culturais que impeçam a efetiva comunicação entre os sujeitos. A quebra do protagonismo judicial vivenciado até então ocasionou a instituição de um modelo policêntrico de processo, ou, em outros termos, de uma comunidade de trabalho, em torno da construção comparticipada da tutela jurisdicional. No Estado constitucional e no modelo cooperativo de processo, o exercício da função jurisdicional não deve ser guiada de acordo com os princípios ideológicos dos juízes, suas convicções e seu senso pessoal de justiça. Em outros termos, a jurisdição não pode ser exercida mediante um juízo autossuficiente, solitário e solipsista, arbitrário e discricionário do juiz, devendo ser gestada por meio de um debate com a participação efetiva de todos os interessados. Conforme sustentado por Daniel Mitidier, e aí este trecho que eu efetuarei a leitura foi extraído da seguinte referência bibliográfica que está na tela para os senhores. Efetua a leitura. O Estado constitucional revela aqui a sua face democrática, fundando o seu direito processual civil no valor participação, traduzido normativamente no contraditório. O valor participação, a propósito, constitui a base constitucional para a colaboração no processo. A condução do processo é isonômica. O Estado constitucional também revela a sua juridicidade no processo, mas já aí no quando das decisões do juiz, que devem ser necessariamente justas e dimensionadas na perspectiva dos direitos fundamentais, materiais e processuais. Decisões, aliás, gestionadas em um ambiente democrático, mas impostas assimetricamente pelo Estado juiz, dada a imperatividade inerente à jurisdição. A atuação jurisdicional decisória é, por definição, assimétrica. Da combinação dessas duas faces do Estado constitucional e de suas manifestações no tecido processual, surge um modelo cooperativo de processo, calcado na participação e no diálogo que devem pautar os vínculos entre as partes e o juiz. No modelo cooperativo de processo, portanto, o juiz deixa de ser tratado como uma figura mágica e detentora de um senso extraordinário de justiça e passa a ser tido como um participante do processo que, assim como as partes, se sujeita ao contraditório durante todo o transcorrer do procedimento. Resta forçado, nestes termos, a dialogar com as partes, cooperando com estas no exercício da função jurisdicional. O processo cooperativo cria para os juízes os deveres de esclarecimento, prevenção, consulta e auxílio em relação às partes. A construção do pronunciamento judicial deve se dar de modo compartilhado entre o órgão jurisdicional e as partes, por intermédio da efetiva e equilibrada participação de todos os sujeitos do processo. Este dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo não significa que as partes tenham de se ajudar mutuamente a satisfazerem seus interesses por absoluta incompatibilidade entre estes, que são antagônicos. O que se espera é que os seus sujeitos participem do contraditório de modo leal e ético. Neste sentido, o enunciado número 373 do Fórum Permanente de Processualistas Civis,
As partes devem cooperar entre si, devem atuar com ética e lealdade, agindo de modo a evitar a ocorrência de vícios que extinguam o processo sem resolução do mérito e cumprindo com deveres mútuos de esclarecimento e transparência. Extrai-se, portanto, que não é apenas em relação ao juiz que a cooperação fixa deveres de condutas no processo, mas a todos os sujeitos que nele atuam. Decorrência direta da garantia de influência dos argumentos deduzidos pelas partes no provimento jurisdicional é a vedação às decisões surpresas ou de terceira via, assim entendidas aquelas em que a fundamentação se baseia em argumentos que não foram debatidos previamente pelas partes. O processo cooperativo, desenvolvido através de um contraditório participativo, é concebível com o exercício da função jurisdicional que contenha, no ato decisório, fundamento a respeito do qual as partes não tenham se pronunciado previamente. Essa circunstância evidencia o exercício arbitrário, solipsista e isolado da função jurisdicional pelo juiz, o que fere frontalmente os preceitos do Estado democrático de direito. Assim sendo, a junção do contraditório substancial com o modelo cooperativo de processo faz surgir o dever jurídico para o juiz de submeter toda a sua fundamentação, mesmo aquelas a respeito das quais possa se pronunciar de ofício ao ambiente argumentativo contraditatorial proporcionado por aqueles conceitos. Inegavelmente, o direito de ser ouvido e de se manifestar no processo com vistas a influir em seu resultado é vilipendiado nos casos em que o juiz profere decisão sem que tenha submetido seus argumentos ao debate pelas partes. Não obstante, o legislador não descurou de algumas situações excepcionais que, em virtude da urgência em sua apreciação, requerem o abrandamento deste dever jurídico de prévio debate a respeito dos fundamentos da decisão a ser proferida pelo juízo, sob pena de denegação de justiça à parte que se encontre em estado de urgência. Estas situações encontram-se elencadas no parágrafo único do artigo 9º do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam a tutela provisória de urgência, a tutela da evidência baseada em alegações de fato comprovada documentalmente a respeito das quais tem a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, a tutela da evidência a respeito de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa, bem como no mandado monitório disciplinado no artigo 701. Devem ser evitadas, ao máximo, as chamadas decisões terceira via, casos em que o juiz decide com base em argumentos que não foram debatidos pelas partes, não tendo sido objeto de contraditório. O juiz deve dar oportunidade para as partes se manifestarem sobre a tese jurídica que servirá de suporte sua decisão. O novo CPC entendeu essa orientação doutrinária. Há um dever de diálogo do juiz com as partes. Esse aspecto do princípio é extraordinariamente destacado no novo CPC. O seu artigo 10 explicita o dever de o juiz instaurar o contraditório, ainda que sua decisão verse sobre matéria, ou seja, fundamentada em questão que ele possa decidir de ofício, ou seja, que ele possa examinar por iniciativa própria, mesmo que nenhuma das partes ou qualquer outro sujeito do processo a tenha alegado. Por exemplo, se deve de ofício o juiz traz um novo elemento probatório para o processo ou constata a provável existência de um defeito de ordem pública, apto em tese a gerar extinção anormal do processo, em vez de decidir diretamente, cabe-lhe ouvir antes as partes. Longe de ser um mero formalismo, o debate do juiz com as partes, além de consentâneo com o caráter ético do processo, assegura decisões de melhor qualidade. O magistrado passa a ter o dever de advertir as partes sobre as consequências de seus atos, oportunizando que estas influam na decisão. Vou efetuar a leitura do artigo 77 do CPC, com especial atenção ao parágrafo 1º. Artigo 77. Além de outros previstos nesse Código, são deveres das partes, de seus procuradores
e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. Os seus incisos tratam desses deveres. Quero chamar a atenção do parágrafo 1º. Nas hipóteses dos incisos 4º e 6º, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Neste sentido, já se posicionava a jurisprudência, como se percebe da ementa a seguir extraída do RESP 250.781. E aí eu trago para os senhores a ementa. Os interessados podem efetuar a leitura da ementa por meio apertar a tecla pause para efetuar a leitura, se desnecessário que eu mesmo venha efetuar a leitura para não tornar esse vídeo demasiadamente longo. Vou continuar efetuando a leitura das minhas palavras. Essa é a razão fundante da vedação às decisões surpresas e às decisões de terceira via, na medida em que o Estado democrático não se compraz com a ideia de atos repentinos e inesperados de qualquer dos seus órgãos, mormente daqueles destinados à aplicação do direito. A efetiva participação dos sujeitos processuais é medida que consagra o princípio democrático, cujos fundamentos são vetores hermenêuticos para a aplicação das normas jurídicas. Outros dispositivos do novo diploma processual concretizam esta garantia, se não vejamos. E aí, nós temos o artigo 493 do CPC, que assim dispõe. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Da mesma forma, o artigo 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada, que devem ser considerada no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, este será imediatamente suspenso, a fim de que as partes se manifestem especificamente. Parágrafo 2º. Se a constatação se der em pedido de vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-las ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento com a submissão integral da nova questão aos julgadores. Sigo com leitura das minhas palavras. É permitido ao juiz que profira decisão baseada em fatos supervenientes, mesmo que não tenha sido alegado por qualquer das partes. Isso não significa, no entanto, que possa decidir sem oportunizar as partes que se manifestem a seu respeito, ou seja, sem que exerçam um contraditório substancial, influindo na decisão a ser construída. Esta nova compreensão do processo e do exercício da jurisdição está a exigir uma releitura a respeito dos brocardos iura novit curia e da mihi facto dabit bius, que transmitem a ideia de que compete às partes tão somente a apresentação dos fatos subjacentes à demanda e ao juiz com exclusividade o pronunciamento a respeito do direito a ser aplicado ao caso submetido à apreciação. Diante desta nova configuração do contraditório participativo, que, mediante as garantias de ciência, manifestação, influência e não surpresa, concretiza a cooperação mediante uma abertura democrática do processo, a doutrina moderna vem afirmando a inexistência do processo, se não houver a concretização do contraditório. Em outras palavras, o contraditório substancial ou participativo é elemento intrínseco e imprescindível do processo. Desta forma, a decisão que diz respeito ao contraditório enquanto dever de diálogo é inválida, justamente por ter violado uma das condições de sua prolação. Se no modelo adversarial do Estado liberal o eixo teórico encontra-se no direito de ação, exercido durante todo o processo pelas partes, e no modelo inquisitivo do Estado social o eixo teórico centra-se no exercício da jurisdição,
exclusivamente pelo Estado. O modelo de processo cooperativo próprio do Estado democrático de direito utiliza-se do processo como um instrumento de concretização dos direitos fundamentais. Conforme afirmado anteriormente, diversos ordenamentos jurídicos empreenderam esforços com vistas ao reforço histórico de importância do contraditório em relação ao processo, modificando sua perspectiva estática e atribuindo-lhe a dinamicidade relacionada à exigência de participação das partes no exercício da jurisdição. Entre as principais alterações com este mote, citamos exemplificadamente o artigo 16 do novo Code de Procedure Civile e francês, o artigo 3.3 do Código de Processo Civil português, o artigo 183 do Códice italiano, o parágrafo 139 do Civil Procedure alemã, alterado em 2005, bem como o artigo 10 do Código de Processo Civil brasileiro. Mesmo a Inglaterra, de tradicional feição adversarial quanto ao desenvolvimento do processo, introduziu em seu ordenamento jurídico a colaboração processual na Part 1 do Civil Procedure Rules de 1998, que provocou a mitigação da passividade judicial daquele sistema, pois, em alguns casos, o juiz poderá atuar com a perspectiva de um Active Case Manager, debatendo com as partes o curso do processo, as questões a serem esclarecidas sobre fatos, sobre o direito, sobre as despesas e as possibilidades de um ajuste alternativo do conflito. Antes mesmo destas alterações legislativas, a jurisprudência destes países já vinham se manifestando no sentido desta nova visão garantística do contraditório, como direito a participar com influência no resultado final do processo. Na Alemanha, por exemplo, o Bundesverfassungsgericht conferiu interpretação extensiva ao parágrafo 1º do artigo 103 da Lei Fundamental da República Federal da Alemanha, para que o direito de audição jurídica fosse entendido também como um dever do magistrado, tanto de tomar em consideração os argumentos deduzidos no processo pelas partes, quanto de provocar o prévio debate a respeito dos argumentos de sua decisão. Em Portugal, o Supremo Tribunal de Justiça proferiu em 2005 uma paradigmática decisão no recurso de revista 8802 de 2002, que pela clareza dos apontamentos merece expressa transcrição. Eu vou aqui deixar de efetuar a leitura para evitar que esse áudio fique demasiadamente extenso, já que ele já está ficando um pouco extenso. Eventuais interessados podem, evidentemente, efetuar pausa no vídeo e ir lendo de pouquinho em pouquinho. Eu vou aqui baixar o vídeo para que vocês possam ir efetuando a leitura de pouquinho em pouquinho. Então, tomem nota aí. Entre nós, infelizmente, a posição consolidada dos tribunais, com destaque para o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, é no sentido contrário ao contraditório substancial, sendo corrente no tráfego jurídico nacional decisões no sentido de que o tribunal não se encontra obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes. Há, no entanto, uma honrosa exceção a esta posição defensiva da jurisprudência nacional, proferida em 2004 pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do mandado de segurança número 24268, sendo o relator o ministro Gilmar Mendes. Do inteiro teor do acórdão retira-se a seguinte passagem, relevante para a análise do tema que estamos a desenvolver. E aqui eu repito as considerações que eu fiz ainda há pouco. Para evitar que esse vídeo fique demasiadamente extenso, eu deixo de efetuar a leitura, o inteiro teor mas a passagem que eu colacionei está aí na tela para os senhores eventuais interessados, basta que deem pausa para efetuar a leitura. Eu sigo aqui com o vídeo.
E eu vou aproveitar para fazer a leitura também do princípio da ampla defesa, já que ele é congênere, ele é uma continuação do princípio do contraditório. Vamos logo a ele. Princípio da ampla defesa. A doutrina costuma indicar a ampla defesa como o outro lado da moeda em relação ao contraditório, apontando para a íntima relação entre os institutos processuais. Consiste a ampla defesa no conjunto de meios adequados para o exercício do adequado contraditório, representando o aspecto substancial do princípio do contraditório. Vou passar a uma leitura que foi extraída desta referência bibliográfica que está na tela aí para os senhores. Aspas. Uma vez que se garante que nenhuma lesão ou ameaça de lesão poderá ter sua apreciação pela jurisdição excluída, é certo que também o réu, por exemplo, o adversário daquele que foi pedir a proteção judicial, tem o direito de ser ouvido pelo judiciário. Isso é tanto mais evidente se o princípio do acesso à justiça for conjugado com o princípio também constitucional da isonomia. Sob esse aspecto, a garantia de ampla defesa, compreendido como o direito de o réu também poder formular alegações, produzir provas, enfim, influenciar a formação da convicção do juiz, já seria também extraível do princípio do acesso à justiça. De qualquer modo, a Constituição assegura expressamente esse direito, estendendo-os explicitamente ao processo civil, artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Então, meus amigos, por hora a gente para por aqui. No próximo vídeo nós continuaremos a leitura do meu livro, que está em vias de ser esgotado mesmo, ele está agora nos últimos volumes, através deste próximo tópico que está na tela aí para os senhores, princípio da duração razoável do processo. Então, até uma próxima.